Hoje nós gostaríamos de fazer uma espécie de apêndice ao nosso curso. Nosso curso é de Teologia do Direito e nós gostaríamos de falar a respeito da excomunhão. Por que é que eu vou falar da excomunhão? Eu já iria falar necessariamente da comunhão eclesial e da necessidade de comunhão, mas eu vou aproveitar e fazer uma espécie de excurso, de apêndice ao nosso curso, por causa do caso que aconteceu recentemente da remissão da pena de excomunhão dos 4 bispos que foram ordenados por Monsenhor Lefebvre e por toda a polêmica nacional que aconteceu e internacional que aconteceu por causa do arcebispo de Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, que falou da excomunhão das pessoas que cometem o crime do aborto. Então, primeira coisa, vamos entender o que é isso. Vejam, a igreja, ela tem um direito, o direito canônico da igreja, é um direito todo ele voltado para a comunhão. Ou seja, o bem maior que a igreja tem para defender é a comunhão. É a união com Deus. Isso daqui não é um detalhezinho, não é? Não é uma coisinha de nada. Nós temos que entender que a comunhão com Deus é a nossa preocupação maior, é o bem maior que a igreja tem. Se é assim, né, nós temos que entender que nós devemos fazer todo o possível para que nós não percamos a comunhão. O cânon 209 é, ao meu ver, talvez o cânon que expressa a natureza da teologia do direito canônico e o bem maior do direito canônico. O cânon 209 diz assim: os fiéis, portanto estamos falando aqui de bispo, padre, o papa, eu, você, todo mundo. Os fiéis são obrigados a conservar sempre, também no seu modo de agir, a comunhão com a igreja. Esse é o vínculo maior. Nós somos chamados a manter sempre a comunhão com a igreja. Por quê? Porque essa é a salvação. Comunhão com a igreja, comunhão com Deus é a salvação. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. Ok? Então o direito canônico, desde o início da igreja, sempre foi um direito onde a comunhão era uma coisa importante. Se vocês forem pegar o Novo Testamento, vocês vão encontrar vários indícios, né? O mais famoso é o caso do incestuoso, que nós já citamos aqui em sala de aula, o incestuoso da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo diz que o sujeito seja tratado como se ele fosse anátema, né? Ou seja, desde o início da igreja existe essa excomunhão, essa coisa de que a igreja reconhece que existem pessoas que não devem estar no convívio da comunidade e que devem ser excluídas do convívio da comunidade. Tá bom? Isso daí a igreja herdou dos judeus. Isso existe no judaísmo também. Existe no judaísmo também uma excomunhão. Tanto que nós, cristãos, fomos excomungados do judaísmo, né? No concílio de Jamnia, no ano 100 depois de Cristo, excomungou os cristãos. Nós somos, né, os judeus, vocês não fazem mais parte de Israel, acabou. Cai fora, vocês estão fora da nossa comunidade. Muito bem. Então, essa realidade geralmente aparecia com a palavra anátema, não é? Historicamente. Aos poucos, por causa da influência
teológica da palavra comunhão, koinonia, foi surgindo a palavra excomunhão, quer dizer, as pessoas não estão em excomunhão. Bom, agora vejam só. Uma coisa é a teologia da comunhão, que está expressa aqui. Outra coisa é a pena da excomunhão. E outra coisa ainda é a pertença ou não à Igreja Católica. Então, cuidado. Cuidado aqui. Vou dar exemplos para vocês entenderem as coisas. Por exemplo, uma pessoa que comete o crime do aborto e é excomungada, esta pessoa não está fora da Igreja Católica. Ela não se tornou acatólica. Ela é católica, é um católico excomungado. Quando a gente fala excomunhão, o que é que as pessoas pensam imediatamente? Que a pessoa está fora da igreja. Mas não é isso. A excomunhão, na linguagem técnica, vejam só, nós estamos aqui numa aula de direito canônico. Nós não estamos falando da linguagem popular. A excomunhão, na linguagem técnica, é uma pena canônica. Vamos fazer uma comparação. O brasileiro que é deportado, vamos supor, é expatriado, é expulso do país, ele perde a maior parte dos direitos que ele tem enquanto brasileiro, não é? Porque ele recebeu uma pena terrível, não pode nem morar no país dele. Mas ele não deixou de ser brasileiro. Ele não é um cidadão sem passaporte. Entenderam? Ele não pode, vamos supor, não pode morar no Brasil. Então, eu queria que vocês entendessem que se cria muita confusão por conta dessa coisa de excomunhão. Tá? Então, primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça: não é uma saída da igreja. Tá? Quem está excomungado não saiu da Igreja Católica. Quem está excomungado perdeu a maior parte dos seus direitos dentro da igreja. Os direitos aos bens mais importantes que nós temos na igreja, que são os sacramentos, por exemplo. Quem está excomungado não pode ter acesso aos sacramentos, que é o centro da nossa vida eclesial. Então está excluído de alguma forma na vida eclesial. Mas ao mesmo tempo, vejam só, vou dar um outro exemplo. Nem todo mundo que não pode participar dos sacramentos está excomungado. Por exemplo, quem está em estado de pecado, quem cometeu pecado mortal, né? E está em estado de pecado, vamos supor, uma pessoa que vive em concubinato, um rapaz que vive em concubinato com a própria mãe, vamos supor, né? Uma união incestuosa, pecado do incesto. Muito bem. Esse rapaz pode ter acesso aos sacramentos? Não. Ele não pode confessar, ele não pode comungar, ele não pode receber a unção dos enfermos, ele não pode nada, a não ser em artigo de morte, quando no final da vida, com as portas, a morte às portas, essa pessoa se arrepende do seu estado de pecado, sai do seu estado de pecado e, portanto, pode receber o sacramento. Supõe arrependimento. Mas atenção, essa pessoa que não pode receber o sacramento não está excomungada. Então,
já deu para notar que a excomunhão é um negócio que é difícil da gente entender. E aí que está a confusão. Todo mundo que está fora da igreja está excomungado? Não necessariamente. Por exemplo, pessoas que nasceram na igreja luterana nunca foram excomungadas. Por quê? Porque nunca tiveram comunhão com a igreja católica. Então não pode ser excomungado quem não teve comunhão. Olha a confusão. Então, existe gente fora da igreja que não foi excomungada. Existe gente excomungada que está dentro da igreja. E existe gente excomungada que está fora da igreja. Tem gente excomungada fora da igreja, tem gente excomungada dentro da igreja. Tem gente que está fora da igreja e não foi excomungado. E tem gente que está dentro da igreja, não pode receber os sacramentos, mas também não está excomungado. Pois não, pode perguntar. Então a pergunta é se pessoas que praticam crimes que são passíveis de excomunhão são necessariamente excomungadas. Então é evidente que nem todo mundo que participou daquele aborto de Recife está excomungado, isso é evidente. E nem o bispo disse que estava todo mundo excomungado. Houve várias pessoas que provavelmente não foram excomungadas. Por exemplo, se tiver um luterano no meio da equipe médica, ele não vai ser excomungado. Como é que você vai excomungar um luterano? Ele já está fora da comunhão da igreja. Se você tiver, como teve no caso, a mãe da menina que foi ludibriada, ela era ignorante, foi levada sem conhecimento do que estava fazendo, sem conhecimento da pena de excomunhão, etc. Essa mãe não foi excomungada. Agora, médicos, abortistas e aborteiros, né? Que defendem o aborto e que praticam o aborto. Já há muito tempo, esses daí também não foram excomungados com o ato do aborto das duas crianças gêmeas em Recife, porque eles já estavam excomungados faz tempo, né? O próprio médico disse isso, que ele já estava fora da comunhão da igreja há muito tempo, mas que ele continuava com cara de pau frequentando a igreja católica. Pois não, pode falar. Somente os batizados que estão em comunhão com a igreja católica é que podem ser excomungados. Tá? Então, é uma pena. Então vocês têm que entender que a excomunhão, a palavra excomunhão, tecnicamente falando, canonicamente falando, ela é diferente da palavra popular. Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Toda essa confusão que nós fizemos aqui, esses vários casos difíceis, né, de destrincar um do outro, tudo isso daí são coisas que nós temos que entender que é a linguagem popular de excomunhão se confundindo com a linguagem técnica e eclesiástica canônica chamada excomunhão. Ok? Então, o que é a excomunhão? Vamos tentar definir esse negócio. A primeira coisa, a excomunhão é uma pena. Nós estamos falando aqui de direito penal. Ora, se nós estamos falando de direito penal, nós estamos falando de uma coisa diferente de pecado. Direito penal diz respeito a um crime. Entenderam? Direito penal diz respeito a um crime. Pecado diz respeito a uma infração contra a lei de Deus. Então nem todo pecado é crime, evidente.
Ok? Estamos de acordo? E é importante vocês saberem que, mesmo no direito civil, a igreja não é a favor da criminalização de todos os pecados. Isso daqui a gente tem que ter bem presente, porque a mídia joga com isso o tempo todo. A mídia, ela joga com essa ideia de que a igreja quer criminalizar todos os pecados. Então, quando a igreja diz, por exemplo, que o homossexualismo é pecado, a mídia diz: está vendo, a igreja quer pôr os homossexuais na cadeia. A igreja nunca quis isso. Isso não aconteceu. Não é? A igreja católica não quer criminalizar todos os pecados. Isso o próprio Santo Tomás de Aquino diz com muita clareza na Suma Teológica. Não convém criminalizar todos os pecados. Honrar pai e mãe. Se você xinga sua mãe, é um pecado, mas não é um crime. Você não vai para a cadeia por isso, gente. E nem a igreja quer que você vá para a cadeia por isso. Entenderam? Se você comete o crime de heresia, este crime, que é também um pecado, é um crime que é punido pelo Código de Direito Canônico, pelo direito penal da igreja, com as penas da igreja. Mas esse crime é um crime canônico. É diferente de um crime civil. Estamos de acordo? Nós estamos na sociedade. Sociedade civil, ela tem a capacidade de punir seus criminosos e dizer aquilo que é crime e aquilo que não é crime. Ser herege é um crime civil? Não. Ninguém vai para a cadeia por ser herege. E nem a igreja quer que o direito civil legisle sobre isso. Agora, ser um assassino é um crime civil? É. É um crime canônico? Não. O Código de Direito Canônico não prevê nenhuma penalidade para este crime, a não ser em casos especiais. Por quê? Porque o direito civil já está punindo. Então nós estamos falando aqui de uma duplicidade de direitos. São dois direitos diferentes: o direito civil e o direito canônico. Existem coisas que são crime no direito civil. Existem coisas que são crime no direito canônico. E as duas coisas não coincidem necessariamente. Por exemplo, o aborto é um crime no direito civil brasileiro e um crime no direito canônico. O infanticídio. O que é infanticídio? Matar crianças. Você pega uma criança andando na calçada, você dá um tiro nela. Isso é infanticídio. Isso é um crime civil? Sim. É um crime canônico? Não, porque não tem nenhuma punição para esse pecado. Canonicamente, não. E por quê? Porque vocês têm que entender que a igreja não quer entrar, não quer tomar o lugar do governo. A igreja, a missão dela não é governar o mundo. Portanto, a igreja tem que deixar para o direito civil os crimes civis comuns. E por que é que a igreja criminalizou o aborto? Porque as legislações civis nem sempre criminalizam o aborto. No Código de 17, por exemplo, já que todas as legislações civis do mundo criminalizavam o aborto não era crime no Código 17.
no Código de 83, João Paulo II quis que o aborto fosse penalizado com a excomunhão. Por quê? Porque as legislações civis estão fraquejando. Dá para entender a coisa? Que a finalidade... Se você passa na calçada ali e mata uma criança de 10 anos de idade, a igreja não precisa excomungar você, porque a polícia vai pôr você na cadeia já. Entendeu? Agora, quando a comunidade civil começa a vacilar e começa a permitir esse tipo de crime, a igreja se levanta e pune do jeito que ela é capaz de punir. Como a igreja não é capaz de colocar ninguém na cadeia, ela então excomunga. Coloca a pena maior que ela tem. Tá entendido? Vocês estão entendendo isso? Então, por exemplo, profanar o Santíssimo Sacramento. Não é toda a legislação civil que vai reconhecer a profanação do Santíssimo Sacramento. Ora, você entra numa fila de comunhão. O padre te dá a hóstia. Ele te deu livremente, você não roubou. Não deu? Deu. Isso constitui roubo? Não. Você põe a hóstia no bolso e leva para o terreiro de macumba. Lá você usa aquela hóstia e profana. Ora, civilmente isso não constitui crime nenhum. Você saiu de um âmbito religioso, entrou num outro âmbito religioso, nós estamos na liberdade religiosa, cada um faz o que quer. Né? Materialmente falando, a hóstia não foi roubada. Civilmente falando, nós estamos no âmbito de duas religiões, onde a prática de uma religião não constitui de forma alguma profanação de outra religião. Existe o crime civil de profanação de símbolo religioso, você não pode pegar um símbolo religioso e profanar publicamente. Mas dentro da prática religiosa interna você pode fazer. Você não pode prender um pastor protestante porque ele pega uma imagem de Nossa Senhora e quebra no chão. Não é verdade? Por quê? Porque para ele aquilo é um ato de piedade. Dentro do limite da liberdade religiosa. Aí, o pastor protestante lá, da Igreja Universal, foi e chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um escarcéu. Entraram com processo, um crime, profanação de símbolo religioso, não sei o que, etc. Tá bom. O problema é o seguinte, gente. Os evangélicos fazem isso desde que eles existem. Eles quebram imagens há muito tempo. Isso não é novidade, não. Ele foi até delicado, ele só deu um chutinho de leve assim. Fizeram um escarcéu, claro. Por que não deveria ter feito isso na televisão, etc. Tudo bem. Mas veja que isso é muito difícil de você resolver civilmente falando num país onde existe o princípio da liberdade religiosa. Para o protestante, é um ato de suprema devoção quebrar uma imagem. Né? Tem a piadinha do cara que vendia imagens na porta da Assembleia de Deus. E aí vendia imagem de Nossa Senhora. E o vendedor então pergunta, a pessoa vai lá e compra a imagem de Nossa Senhora, e o vendedor pergunta: o senhor quer que embrulhe ou vai quebrar agora? Não é? Ou seja, é piada, mas como é que você resolve isso civilmente? Né? É muito complicado resolver isso civilmente. Mas se você profana a Eucaristia, existe o crime canônico de profanação da Eucaristia, que é punido com uma excomunhão reservada à Santa Sé. Tá entendendo? Então,
A penalidade canônica, ela é um pacote. O que é que está contido dentro deste pacote chamado excomunhão? Dentro do pacote chamado excomunhão, está contido o seguinte: primeiro, essa pessoa não pode exercer ministério de administrar os sacramentos, não é? Ela não pode celebrar a Eucaristia, um excomungado não pode fazer a primeira leitura, um excomungado não pode acolitar missa, ele não pode exercer nenhum ministério num culto público da igreja. Ele não pode receber os sacramentos e os sacramentais. Um excomungado não pode confessar, não pode receber unção dos enfermos, nada. A não ser que seja artigo de morte, perigo de morte e haja arrependimento, entendeu? Mas enquanto excomungado, não. E se esse negócio, né, for declarado em público, se houver uma declaração formal, como houve no caso dos bispos que foram ordenados por Monsenhor Lefebvre, não é? A pessoa também perde o cargo. Se você tem um cargo, você, vamos supor, é pároco da paróquia de Santo Antônio. Você comete um ato sacrílego com o Santíssimo Sacramento. Você é pároco e profanou o Santíssimo. Você já está excomungado automaticamente. Mas essa excomunhão, ela é uma excomunhão late sententiae. O que quer dizer isso? É uma excomunhão, a gente chama de automática, mas ao pé da letra, o que quer dizer late sententiae? É uma sentença escondida. Ou seja, você não viu, ninguém viu, mas houve um juiz escondido que pronunciou uma sentença dizendo: você está excomungado. Só pelo próprio ato. Muito bem. Agora, se o bispo, houve um grande escândalo porque você profanou o Santíssimo. O padre, Deus me livre de uma coisa dessa, né? Mas o padre lá da paróquia foi e pisou em cima da hóstia de propósito e ainda cuspiu em cima. Dá um negócio só de pensar nisso, mas vamos supor que isso acontecesse. Essa pessoa automaticamente está excomungada, não precisa o bispo excomungá-la. Esse padre já está excomungado. Mas ele continua sendo pároco, a não ser que o bispo declare a excomunhão. Aí quando você declara a excomunhão, é um ato formal de declarar a excomunhão. Declarar a excomunhão quer dizer o seguinte: Padre fulano de tal, por causa do ato realizado em tal dia, o senhor, declaro que o senhor está excomungado. Entendeu? Isso tem que ser dito. Nome, pessoa, circunstância. Tem que ser circunstanciado. Se o bispo declarar isto, essa pessoa está automaticamente privada de todos os seus encargos, né? Ela, os ofícios que ela tinha, né? Ela perde os encargos que ela tem. Então deixa de ser pároco. Se fizer um casamento, o casamento é nulo. Se vender uma propriedade da paróquia, a venda é nula, porque ele não tinha mais o poder de vender. E se ele se paramentar para ir celebrar a missa, os fiéis têm a obrigação de afastá-lo da celebração, para que ele não celebre, porque ele está excomungado. Mas isso só tem efeito quando a excomunhão é
declarada. Se declarada publicamente com nome e endereço. O Dom José Cardoso não declarou excomunhão de ninguém. Entendeu? Ele não disse, fulano de tal está excomungado. Ele só avisou que existe a excomunhão automática. Não sei se as coisas vão ficando mais claras aos poucos.